Quem é que trouxe Bíblias? Vamos então abrir 2 de Coríntios. Ora, 2 de Coríntios é logo após a primeira, portanto é fácil. Quando encontrarem a primeira, é só mais uns filhinhos para a frente. Isso é a primeira. Capítulo 13. Lá no fim. Tá? Ora bem, foi-me lançado um desafio de fazer uma coisa diferente e foi-me pedido fazer um debate. Quem é que foi à internet e viu o tema do debate? Eu? Como estamos? Como estamos? Exatamente. Isso era o tema que eu li, que eu agora não entendi que aquele fosse um tema de debate. Eu vou explicar porquê. Porque quando nós estamos a falar de debate, o objetivo é pôr-vos a falar. E para pôr-vos a falar, se falo de determinadas situações controversas, há sempre às vezes há uns que acham de uma forma e há outros que acham de outra. E às vezes isto torna-se um bocado problemático debatermos às vezes alguns assuntos determinados. Mas o objetivo aqui é podermos debater e pensarmos numa situação que tem a ver aqui no versículo 5. E o versículo 5 do capítulo 13 de 2 Coríntios diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. E depois ainda continua a dizer: ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Ou seja, o tema é como estamos. Eu vou tentar explicar um bocadinho. Se nós analisarmos esta parte de examinarmos a nós mesmos, provarmos a nós mesmos, reflete uma coisa interna de forma individual que cada um pode ter para consigo. Mas o objetivo aqui do debate é nós analisarmos como estamos de uma forma coletiva. Para quê? Para que não olhemos só apenas também nos aspectos negativos, que é bom nós vermos de uma forma construtiva algumas coisas, algumas lacunas que nós temos, no sentido de podermos melhorar essas lacunas, portanto, mas também vermos que há coisas que nós estamos bem. Se verificarmos desde o início, nós começamos a ver que o povo de Israel começou muito bem e ao longo do tempo foi falhando, foi vendo falhas, que depois chegou no culminar, de certa maneira, com um determinado afastamento nas coisas de Deus e que, a partir daí, nós começamos a ver depois a instituição da Igreja. E quando olhamos para a Igreja, nós vemos muitas cartas, muitas epístolas que foram feitas no sentido de apontar alguns aspectos relativamente da Igreja, coisas negativas e coisas positivas. Por exemplo, só a parte da Igreja de Coríntios, que é esta passagem que nós estamos a ver, nós podemos concluir que o apóstolo Paulo, ao escrever, levanta vários assuntos. Um deles, ele fala sobre que a Igreja de Coríntios tinha divisões. Ou seja, havia uns que diziam que era de Paulo e havia outros que diziam que era de Apolo. Nós podemos ver que havia situações doutrinárias mesmo de alguns assuntos doutrinários, como o caso do uso dos dons. O apóstolo Paulo fala muito sobre a Igreja de Coríntios, sobre o uso dos dons. Fala também sobre o ensinamento da ceia do Senhor, que eles na ceia do Senhor havia alguns que usavam a ceia e embriagavam-se. E é por isso que hoje em dia, ou seja, naquela altura, faziam realmente uma ceia. E nós agora quase que passamos do 80 para o 8. Portanto, em que fazemos apenas o simbolismo e a lembrança realmente daquilo que nos foi instituído para a ceia. Vemos que havia também algumas coisas doutrinárias sobre a ressurreição da morte, ou seja, a parte também do casamento. E há muito ensino que Paulo começa a passar à Igreja no sentido de culminar, de reparar alguns buracos que existiam naquela Igreja, algumas deficiências. Vemos também que existiam alguns problemas morais, ou seja, havia um irmão que
tendo relações ou vivendo com a sua madrasta. Portanto, vemos também a situação de que um irmão estava em litígio com outro. E então, são alguns dos assuntos que nós rapidamente conseguimos concluir quem ler e estudar as duas epístolas aos Coríntios. E dessa forma, nós, ao vermos várias epístolas, somos chamados e somos apontados para essa situação, para nós podermos ver alguns aspectos que nós podemos nos examinarmos a nós próprios e falarmos isto de certa maneira como igreja. E mais à frente nós começamos a ver também as 7 cartas de igrejas, à Igreja da Ásia, no Apocalipse, em que nós vemos vários assuntos em que o Senhor Jesus Cristo manifesta daquela forma, àquelas igrejas daquela forma, mas também que nos reflete também para nós, de alguns alertas específicos que nós vemos lá, em que havia uma igreja que tinha umas determinadas situações, mas também havia igrejas que tinham algumas qualidades também neste sentido. E então faziam exatamente essa situação de poder analisar a igreja de um todo. Da mesma forma, nós aqui fazemos parte de uma igreja. A partir do momento em que nós somos batizados, passamos a ser membros de uma determinada igreja em que nos reunimos desta forma. Mas quando olhamos para a igreja, automaticamente há pessoas que eventualmente, por exemplo, na minha situação, eu cresci numa determinada igreja e por via do matrimónio passei a ser membro desta igreja. E eu posso fazer, às vezes, algumas comparações de algumas coisas que eram feitas com estas coisas. Havia coisas positivas, havia coisas negativas em ambas as partes, e da mesma forma, a partir do momento em que eu, ao fazer visitação em algumas igrejas, também posso ver determinadas coisas positivas e algumas coisas que podem ser melhoradas dessa mesma forma. Da mesma situação, por exemplo, um dos exemplos, uma das coisas, o Nuno, o facto de ir para Londres, também tem um desejo, e demonstrou o desejo de procurar, por exemplo, uma igreja dessa forma. E quando nós vamos fazer essa situação, ou quando nos acontece por via profissional ou alguma situação de irmos para outro país, temos de procurar uma igreja onde nos reunir e temos que verificar alguns aspectos importantes que essa igreja tem que ter. E então, a partir daí, esse que eu queria focar é alguns aspectos importantes, e nós próprios podemos fazer até o balanço de como é que nós, às vezes até há pessoas, porque se nós vemos nas 7 cartas, uma das coisas que é mencionado lá é que nós devemos estar atentos ao que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito tanto fala comigo, como com o Serafim, como com o Trajano, como qualquer um de nós. E dessa forma, nós em conjunto podemos fazer às vezes este ministério no sentido de podermos manifestar, olha, estamos bem nisto, há estas coisas que podemos melhorar. Pessoas que vieram recentemente, como é que realmente sentiram realmente esse impacto, como é que não foram. E aqui era este aspecto que eu queria que pudéssemos debater, num sentido construtivo dessa forma. Então, um dos aspectos importantíssimos de quando nós analisamos numa igreja, uma delas é a palavra de Deus, a doutrina. Será que a igreja, de certa maneira, tem um real interesse no sentido de poder ensinar, de poder realmente transmitir verdadeiramente, porque nós sabemos que existem outras denominações que abordam realmente algumas situações de uma forma conforme lhes convém. Podemos falar de igrejas que estão a pensar no sentido material ou financeiro, em que abordam sempre assuntos no sentido de incentivar as pessoas a poder contribuir e a dar, e estão muito focados nessa situação. O que a igreja, a nível da palavra, realmente tem transmitido e passado. Portanto, então o objetivo é podermos partilharmos um bocado um testemunho de cada um, de uma forma rápida, não é para cada um estar aqui a dar um pensamento significativo, mas, por exemplo, o que é que vocês têm sentido sobre o ensino que se tem dado? Podem começar. Eu acho que tem sido muito limitado. Que não se tenham aprofundado certas situações de ensino que a Igreja podia ter. O que é que vocês sentem? Eu já acho
que alguma parte do ensino é complexa e porque não se vê muita aplicação da parte dos crentes, não é? E acho que muitas vezes o que eu costumo dizer que são os princípios mais básicos da Palavra de Deus não são cumpridos. Quanto mais aprofundarmos então uma coisa aqui, concordo com o irmão que de facto de vez em quando é necessário aprofundar mais, mas há coisas que estão básico não quer dizer que não são fáceis de aplicar, só que são quando nós queremos seguir a Deus, temos que pôr em prática, seja na vida do cotidiano e na igreja onde congregamos, não é? E isso não se vê nos crentes que têm muitos anos, portanto, quanto mais os mais recentes, não é? Portanto, uma grande dificuldade de aplicação daquilo que se aprende, porque o ensinamento ele lá, o ensinamento ele lá, não é? Só que entra por um lado sempre por outro. Eu já, em relação ao que já me está a dizer, e por pouca experiência que tenho enquanto crente, que vou fazer 4 anos, e pelas diversas visitas a outras congregações e igrejas que já comecei a ter conhecimento do Pedro, eu vejo que é muito passado, acho que faz parte da igreja dar ensinamento, das pessoas que querem ou não querem aplicar, já é uma opção delas, é uma decisão e é uma escolha, por isso é que Deus deu o livre-arbítrio. E eu vejo um bocadinho assim, a rede é lançada, quem quiser apanha, quem não quiser fica para trás, meus amigos, isto é como na escola. Desculpem falar assim, né? Não, é assim, cada um tem experiências diferentes. Exato. O Serafim sente falta às vezes de um alimento mais consistente e se calhar há outras pessoas que sentem falta ainda de alimentos básicos. É natural de consumo. Basta. É tudo básico, não é? Tudo é válido. Claro, é no sentido de nós debatermos, porque o objetivo é debater. O que eu acho que às vezes é difícil é mesmo isso, como estamos todos um bocadinho em fases diferentes da nossa fé e há quantos tempos estamos na igreja, às vezes torna-se difícil arranjar um tema que seja abrangente para todos. Eu até que as crianças falo, há crianças que já sabem mais coisas do que outras, e depois que têm crianças de idades totalmente diferentes. Eu noto um bocadinho isso, que é difícil às vezes aplicar e passar aquilo que é mais importante, de forma a que todos captem e que seja proveitoso para todos. Assim é a mesma coisa quando estou na escola dominical dos grandes. Portanto, acho que é isso. Mais opiniões? Desta bancada aqui. Aqui o pessoal fala. É que os partidos de esquerda estão a ser muito interventivos. Eu queria aqui os partidos de direita, aqui mais desta bancada. Estou a analisar. Pois, eu também não tenho estado ultimamente, mas de um modo geral, sinto às vezes, em parte, não sou certa assim de tudo, mas assim um sistema, talvez mais um sistema e uma estrutura no ensino mesmo. Okay. Mais. Eu acho que a formação que é dada e todos os temas que são abordados aqui perdem o seu efeito se não trouxerem resultados à vida das pessoas. Eu acho que aqui está o verdadeiro problema. A Márcia estava a falar em estarmos em diferentes etapas da nossa vida, a nível espiritual, e isso compreende-se perfeitamente, todas as igrejas têm, mas há sempre alguma coisa para conquistar, e depende da etapa em que nós estamos. E nós lemos várias vezes a mesma passagem, e ela vai tendo significados e interpretações diferentes mediante a situação que nós estamos a passar, não é? Portanto, há sempre alimento que nós conseguimos converter em alguma coisa palpável. O que eu sinto, na minha opinião, e vale aquilo que vale, é que, se calhar às vezes poderia haver um bocadinho mais de convívio fora da igreja. E isto, pegando naquilo que tu estavas a dizer... Sim, mas vamos depois falar nessas coisas. O que eu estou a dizer, estou a falar em alguns tópicos. Primeiro, o que eu queria só podermos partilhar um bocadinho é sobre o ensino, a doutrina que está a ser passada. Ou seja, há, numa maneira geral, há igrejas, eu vou dar alguns exemplos só diferentes para podermos perceber. Há igrejas que muitas vezes o seu foco pode estar, por exemplo, no louvor e a nível de ensino pode ser já mais reduzido. O objetivo mais é
é realmente a parte, por exemplo, do louvor. Há outras situações que nós podemos ver que não há aqui às vezes doutrina, pode às vezes haver uma situação em que tanto faz-se uma coisa como faz-se outra, não há aqui regras às vezes estipuladas no sentido de como é que realmente podemos dar um ensino sobre a doutrina. Portanto, eu estou aqui só a verificar que vocês perante a Igreja, vocês sentem que estão a ser, de certa maneira, alimentados, ou sentem que realmente a Igreja tem este foco no ensino da palavra, de poder realmente ter um interesse, foco exatamente na palavra ou não. Queria tentar que vocês se sentissem assim, realmente, perante a Igreja, eu aprendo, não aprendo, tenho ouvido sempre as mesmas coisas, ou não. A nível da palavra, há este interesse da Igreja neste sentido? Há realmente este vínculo forte de querer realmente ensinar, se não existe? Isso também está sobre ti feito. Pedro, relativamente a essa questão... Eu queria ouvir mais esta bancada. Pois, então é sobre isso. Relativamente É para dar o mesmo tempo de antena. relativamente ao interesse que estás a pedir que as pessoas falem e falem, o interesse demonstra-se exatamente nestas situações. Que se estão mal, nem falam. Claro. É isso o problema, é que se calhar não falam aqui, mas depois lá fora falam e as pessoas esquecem-se que têm que falar Sim, aqui. mas eu não estou a falar das pessoas, eu estou a falar do que é que cada um, ao olhar para a Igreja, sobre esta situação do ensino, sobre esta situação da doutrina, se acham que a Igreja está bem, qual é o seu impacto em relação a isso. Mas é isso que eu te estou a dizer, as pessoas não Mas não, falam. mas não estamos a falar das pessoas em si da Igreja. As pessoas não falam porque algumas são tímidas, como eu. A única coisa, eu não quero focar aqui nas pessoas. Eu quero focar aqui na situação de nos examinarmos a nós, e estamos a falar a nível como Igreja, e a Igreja em relação ao ensino, em relação à doutrina, a falar do Evangelho, nesta situação de passar... como tal, não é? Somos um corpo, que funcionamos como tal. Eu acho que precisamos espelhar aquilo que cada um sente, mas que funcionamos todos para o mesmo sentido. Eu acho, Pedro, e só para terminar, eu acho que existe, é o que eu sinto, às vezes, apesar de se tentar trazer conteúdos novos, às vezes eu acho que sinto alguma estagnação a nível coletivo. E isto é uma coisa que me entristece, porque eu acho que a Igreja deve ser dinâmica. Sim, mas me esperei uma coisa. É que eu vou tentar explicar melhor e tentem perceber uma coisa. Eu estou a falar sobre um assunto no sentido em que estamos a olhar para as pessoas. Estamos a olhar para as pessoas. Eu não estou a falar das pessoas. Eu estou a falar a Igreja, a nível de ensino. Eu não posso dizer assim, a Igreja até faz, mas as pessoas é que não reagem. Eu não estou a falar das pessoas. Eu estou a falar, a Igreja faz, dá ensino. E eu estou a dizer, cada um, eu não posso olhar de uma maneira coletiva. Eu estou a dizer, o que é que eu, quando venho à Igreja, de certa maneira, será que eu sinto que a Igreja está a dar aqui ensino? Porque o grande problema que eu estava a dizer logo desde o início, nestas situações de debate, é que depois começam-se a surgir estas situações, não é? É bom a gente falar. Agora, eu só queria orientar um bocadinho. Porquê? Porque estas situações de debate, a gente às vezes há um que diz uma coisa, outro que diz outra, já de outra, eu já não concordo daquilo, e isto provoca alguma discórdia. Não é isso que eu pretendo. O que eu pretendo é que cada um, de certa maneira, perante os assuntos, que possa expor e dizer assim, olha, em relação a esse assunto, eu acho que tenho sido abençoado, eu realmente sentia, acho que até precisava de um bocadinho mais, tem havido muitas mensagens, mas têm sido muito fracas, ou não se tem falado sobre muitas coisas. Eu posso também dizer assim, opá, a pessoa até pode dizer assim, olha, eu realmente não tenho sentido muito da palavra, mas se calhar não venha, por exemplo, à escola dominical, que é dado ensino, não é? Ou não venha à reunião de estudo bíblico, porque não há ensino. Mas eu não estou a falar que o problema, eu não estou a falar das pessoas, eu estou a falar da Igreja em si. Será que a Igreja tem um interesse, consegue realmente dar essa forma? E aí já conseguimos no início, o Serafim demonstrou um interesse que acha que é necessário às vezes ir um bocadinho mais além. O Trajano falou que realmente o que se nota também é que ainda tem que se, para muitas pessoas, falar de coisas básicas ainda, porque não é dessa situação. A Nancy falou que às vezes é necessário existir alguma estrutura, no sentido de as coisas serem quase
um bocadinho como uma escola em que se comece e haja aqui uma estrutura em que se dê ensinos sobre determinadas disciplinas, sobre determinados assuntos, de uma forma contínua e organizada dessa forma. Portanto, eu acho que todas estas foram válidas e só estou, e peço desculpa não me dar asos às vezes dessa forma, porque eu pretendo também direcionar as coisas nesse sentido, dessa forma. Não estou a falar das pessoas, estou a falar no sentido da igreja. Quando eu chego à igreja, o que é que eu sinto? Qual é eu? Vamos esquecer os outros, eu. O que é que eu sinto? Isso. Eu disse, se me disseres assim, eu falo por mim. Ser assim, neste domingo quem vai dar a palavra é o Pedro. Neste domingo quem vai da escola dominical ao Serafim é o Pedro. Neste sábado é isto, é o Pedro ou o Serafim. Opa, eu sinto-me super satisfeita, não discriminando ninguém, nem desfazendo ninguém, mas é assim, eu sinto que me encho, saio mais cheia daqui. E isso cativa. Pronto. Mais. Deste lado, alguém? Eu ia falar. Não, eu ia dizer que acho que ao longo dos anos um dos focos da igreja sempre foi o ensino. E acho que isso é o mais proveitoso que há. Acho que não há nada que seja melhor para nós, enquanto cristãos, para evoluirmos. O ensino acho que sempre foi um foco. Agora, estou um bocadinho como o Serafim, se calhar eu, mesmo sendo jovem, se calhar já preciso mais de algum estímulo. Há coisas que se calhar me interessariam mais, que se calhar os outros ainda nos passam um bocadinho ao lado, digamos. Pronto, não é o que eu digo, é a questão dos estágios, mas no geral eu sempre que venho tiro sempre alguma coisa para mim. Portanto, acho que depois cabe um bocadinho a nós extrair aquilo que nos é proveitoso. Sim, isso é verdade. Há sempre alguma coisa a aprender cada vez que vimos aqui, seja num clube, seja numa reunião de quarta-feira, há sempre alguma coisa a aprender, mas há realmente alturas em que a palavra, a formação comigo um bocadinho mais alta. Isso sim. Nessa perspectiva também. E não anda ali muito de nós vezes. Mais. Eu posso falar deste lado? Eu não sei se ali daquela. Ao contrário. A gente só fala. É isso. Ah, para ali, que assim é o estímulo dos dois lados. A esses incentivos. Eu tenho sido assíduo às reuniões juntas. Sempre que há reuniões jovens, eu procuro estar presente. Como nas outras estão bem, mas estou a falar de reuniões jovens. E então, ao longo dos tempos, tem sido dada a oportunidade a vários jovens ministrar a palavra, dar um pensamento. Já fizeram vários. A Márcia, o Bruno, tem sido dado isso aos jovens. E eu, sem mencionar quem quer que seja, guardo algumas referências daquilo que apresentaram. E apresentaram coisas mais profundas do que aquilo que às vezes aqui é ensinado. E eu vi como é que essas pessoas foram buscar coisas tão profundas para expor, quando aqui não foi ensinado com essa profundidade. Eu digo que não foi ensinado porque eu sou presente nas reuniões todas e sei o que se passa. Não sou aquela pessoa que vem hoje e se calhar estou um mês sem aparecer a determinadas reuniões. Sei o que se passa em todas as reuniões, porque eu estou presente. E então, já vi, eu podia citar algumas classes, mas não vou citar, pessoas que vieram com situações profundas, quando eu fiquei muito agradável com essa postura. E onde é que as pessoas foram buscar? As pessoas sabem, ou pela leitura da Bíblia, ou de outros livros, ou porque em conversas com outros irmãos, sabem de certas situações que é necessário, postura que é necessário ter na igreja, individual e coletivamente. Agora, às vezes a igreja, eu quando digo a igreja, numa questão de ensino, falo para a liderança, se calhar não tem tido uma postura tão profunda como devia ter. Porque há casos há situações que, se forem faladas, pode melindrar alguém, pode melindrar as pessoas. E às vezes não é ensinado para não melindrar A, B ou C. O que acho que é um erro terrível, terrível.
Se tivermos que dizer, se tiver na palavra de Deus, deve ser dito. Desde que tenhamos a convicção e tenhamos a certeza de que aquilo é a realidade e que estejamos nós que vamos ensinar dispostos a cumprir. Não é ensinar e não cumprir. E às vezes o que limita muito o ensinamento é o não cumprimento. A pessoa está limitada porque não cumpre, logo não se sente autorizada para ministrar. Mas que as pessoas têm conhecimento, têm, porque, como eu disse, já vi aqui alguns jovens a ministrar e vieram com situações, com ensinamentos profundos, que eu fiquei bastante agradado, e que às vezes isto era preciso espalhar aos demais. Só que nessa reunião, dessas reuniões que eu estou a falar, se calhar metade dos que estão aqui, ou mais metade, não estavam. Porque sabem que estas reuniões, hoje, por acaso, graças a Deus, estamos um bom número. Mas temos estado aqui, às vezes, eu, o Hugo, a Márcia e mais um ou outro. Tem sido assim em algumas reuniões. Logo, quando, por exemplo, se eu vou convidar para dar a palavra, venho eu, o Hugo e a Márcia, logo os outros não têm conhecimento do que é que eu ministrei. Ou se for o Hugo a ministrar, ou a Márcia, os outros não têm conhecimento. Daí, às vezes, perde-se muita coisa porque as pessoas não estão presentes. Porque se estivessem todas presentes, como quando foi aquela pelo menos 3 situações que eu queria falar só mais, não falar dos assuntos específicos, mas falar porque ainda tenho mais outros assuntos, depois não temos tempo para o resto. do ensino, eu acho que do ensino não estávamos a falar de uma eu acho que o ensino que requer muito da presença das pessoas nas reuniões. Uma das coisas, e para concluir o ensino, para passar. Eu vim aqui algumas quartas-feiras. Às quartas-feiras só estou o Serafim, o irmão João e as mulheres, praticamente. Eu só vi em algumas, não tenho vindo. Mas sinto que falta. Tem que haver mais tempo. Uma hora só para o estudo bíblico e oração, acho que é muito pouco tempo. Olha, mas só para as pessoas com uma hora já não bem. Só para concluir um bocado este ensino e de certa maneira também fazer uma conclusão, que é quando nós fazemos uma análise, nós já vimos agora, não podemos ficar só com o problema, dizer assim, temos esta situação e que cada um teve a liberdade de poder expor. A situação agora depende ser ao contrário. O que é que nós, se sabemos estas coisas, o que é que nós podemos fazê-lo? Portanto, e principalmente, eu estou a falar os jovens, que são aquelas pessoas que de certa maneira têm um dinamismo, têm uma capacidade de certa forma poder até começar a colmatar algumas das deficiências que isso existe. E então, quais são as formas que vocês conseguem colmatar? Uma delas é sim, que já foi falado, o facto de nós podermos estar presentes, porque nós até podemos achar que as coisas, o Nuno estava a falar, eu não falo muito tanto do convívio de uma maneira geral, mas a nível pastoral, ou seja, será, porque é importante nós como igreja podermos sustentar uns pelos outros, e quando nós chegamos a uma igreja em que podemos, de certa forma, a partir dali, ser bem recebidos, em que podemos compartilhar as nossas situações, ser ajudados dessa forma. A nível pastoral, o que é que vocês sentem a nível da igreja? Portanto, o que eu estou a dizer é assim, quando vêm cá são bem recebidos, de certa forma conseguem partilhar e trocar um relacionamento com as pessoas no sentido de que quando há alguma aflição que existe na igreja, será que eu tenho a facilidade de dizer assim, olha, eu gostava de parar sempre por mim neste assunto? Será que a igreja consegue poder às vezes ajudar quando eu tenho alguma necessidade? Se eu solicito, porque assim, se eu não digo nada, dificilmente a igreja vai poder ajudar. Mas eu se tenho alguma necessidade e se chego ao pé da igreja e manifesto essa necessidade ou esse problema que eu tenho para comigo, será que a igreja me tem apoiado neste sentido? Como é que realmente neste assunto vocês sentem a igreja? Assim, a minha perspectiva, porque temos já em ministério efetivo, não está há alguns anos, aqui não há uma definição de acompanhamento. Não há uma definição de acompanhamento. Sabemos quem são os responsáveis,
mas não há uma definição ou seja, quando as pessoas têm a necessidade de um acompanhamento, como o aluno disse, mais, não só tão formal como o domingo, mais externo, mais no dia-a-dia, pronto, também eu sei porque não há ninguém a tempo integral. Eu sei que uma pessoa a tempo integral consegue se dedicar no apoio, no aconselhamento que é feito. Mas não é. O que eu queria é que cada um. O que é que eu sinto não tem sido perante esse suficiente. assunto? Não é Ou seja, suficiente. perante esse assunto, não é suficiente. Mais. Não é salutar. Eu acho que, já estou ali num aspecto muito importante, é uma coisa que toda a gente tem esta noção, e que quem está na liderança, uma vida não está a tempo integral. Eu reconheço que as pessoas que estão na liderança, seja na liderança da igreja, seja como líderes jovens, eu acho que estão a fazer um bom trabalho. Se sente a necessidade que às vezes podia ser feito um bocadinho mais, claro que sim, mas perante a circunstância das pessoas terem a própria vida, terem um emprego e ainda estarem a dedicar esse tempo para a igreja, eu acho que está a ser feito um bom trabalho. Nesse aspecto reconheço que está a ser feito um bom trabalho. E sinto que qualquer pessoa que venha aqui há sempre preocupação, ou do irmão ou do outro, mesmo às vezes não sendo da liderança, falar com a pessoa, receber bem a pessoa, dar uma palavra de atenção, e acho que prova disso é termos tido pessoas, um número cada vez maior de pessoas a assistirem aqui ao culto na nossa igreja. Eu acho que isso é o resultado. O que eu acho neste aspecto é que realmente nós recebemos muito bem quem cá vem. Acho que ficam sempre muito contentes e são sempre muito bem recebidos. O que falha realmente, às vezes, é a comunicação entre nós, mas é como tu disseste, se eu tenho um problema e não o exponho, as pessoas não vão adivinhar que eu tenho esse problema. E também vai bater um bocadinho no que o Trajano disse. Porque se as pessoas não estão a tempo integral, as pessoas não vão estar só disponíveis para mim, a todo o tempo, a toda a hora. Cabe-me a mim também, e acho que é uma falha que todos nós temos, inclusive eu, de falar um bocadinho do que acontece na nossa vida. Olha, preciso de apoio nesta área, irmão. Precisava agora por mim. É mais nesse aspecto que falha. As pessoas não têm essa confiança para o fazer. Pronto, essa abertura. Acho que é isso que falha, mesmo uns com os outros. Às vezes passa-se alguma coisa e nós não vamos falar com o irmão porque não nos sentimos à vontade. Tipo, irmão, venha que eu pago um cafezinho. Venha cá. Não sei se mais alguém quer compartilhar aquilo que. Uma das coisas também só. Deixa-me só dizer no seguimento daquilo que o Serafim estava a dizer. Mas já falámos, temos que andar para a frente, senão torna-se difícil, peço desculpa. Uma das coisas que também tem existido, e até no sentido de melhoria da comunicação, nós temos, a maior parte das pessoas, nem todos têm, mas nós temos um grupo a nível do Facebook que nós partilhamos e sintam-se à vontade de poder dizer, olhem por mim, eu sei lá, estou a precisar de um emprego, olha, eu estou a passar por um problema familiar, olhem por mim, neste sentido, a Igreja, de certa maneira, quando tem sentido algum problema, independentemente de não estarmos a tempo inteiro, conforme falou, há aqui uma preocupação de fazermos visitação e de irmos de encontro no sentido de tentar resolver o problema. E isto tem sido feito, mas também precisamos que se abram às vezes um bocadinho e que partilhem dessa forma para funcionarmos um bocadinho melhor como igreja, portanto, neste aspecto. Pedro, posso dizer uma coisa que eu não sei se ajudará nessa questão ou não. Eu sei que isto pode ser a maior parvoíce, mas, por exemplo, às vezes na reunião de quarta-feira, até que não está aqui realmente muita gente, normalmente está tu, está o João, está o Serafim, até por exemplo, na questão da oração, às vezes eu sinto um bocadinho proibido a orar. Não sei, se calhar é uma coisa sem sentido nenhum, mas às vezes sinto-me um bocado proibido. Poderão às vezes as pessoas também sentirem-se um bocado proibidas ou envergonhadas de estarem a falar sobre a própria vida? Mas é Assim, toda a gente tem problemas. É no sentido que é naquilo que eu também vai bater naquilo que eu disse, porque de qualquer das formas não há abertura, não temos aquela vontade de orar, de falar, É isso. de desabafar. Pois é isso. Ou seja, da mesma maneira que eu sinto isso, se calhar também às vezes as pessoas não falam muito sobre a vida delas. Não sei se tens notado, mas há coisas que nós, quando sabemos, nós oramos de formas específicas. Sim. Isso tem acontecido. Agora, às vezes não fazemos isso porque também não há coisas específicas e temos que orar, às vezes, por aqueles assuntos que nós temos pendentes. Quer dizer, é a mesma coisa. Eu, se tiver muitos processos em cima da mesa, eu vou tratar os processos que têm em cima da mesa. Se eu não tenho processos em cima da mesa,
tenho um trabalho de certa maneira feito e tento me dedicar a outras áreas. Portanto, então o que é que acontece? Nós precisamos e temos realmente essa arma que é a parte da oração, de podermos orar, de fazer dessa forma, de podermos também dar o apoio, mas também precisamos que desafiar um bocado as pessoas que também se abram um bocadinho para que nós possamos dessa forma ser uma família, de conhecermos um bocadinho mais, portanto, e partilharmos dessa forma. Outro assunto para rapidamente avançarmos, que torna-se de uma forma, quando nós olhamos como a igreja, e deixem-me só fazer aqui um enquadramento. Às vezes as pessoas pensam como a igreja no sentido que eu vou assistir. Eu acho que a igreja não é um sítio em que eu vou, em que vou receber e a partir dali foi bom, não foi bom e lá vou à minha vida e sigo dessa forma. E hoje em dia temos visto, realmente tem nascido às vezes algumas igrejas em que realmente fazem algo do género de um espetáculo em que a gente às vezes está escuro, nem consegue estar a abrir a Bíblia, ou seja, é no sentido de um entretenimento, de passar às vezes muita informação, mas mais de uma forma de entretida. A gente quase às vezes não conhece a outra pessoa que está escuro e é só música, é muito fixe e essas coisas dessa forma. E tem surgido assim algumas destas igrejas, mas eu acho que há um aspecto muito importante que é, se nós pensarmos qual é a nossa missão como igreja, e se pensarmos como igreja, no sentido de que se nós somos desafiados a podermos ser o sal e ser a luz, nós não simplesmente vamos à igreja para assistir, para receber e dessa forma. Ou seja, não é só comer, mas também temos que dar de comer. E aqui levanta-nos um aspecto que eu acho fundamental, que é qual a nossa possibilidade de servir. Porque uma das coisas que muitas das vezes até nós oramos e que sentimos muitas coisas é que nós precisamos de mais trabalhadores para a seara. Não é? Mas será que, olhando para a igreja, eu, de certa maneira, tenho vontade de servir, tenho também abertura para poder fazer isso, porque às vezes as pessoas podem dizer, eu gostava muito de fazer isso, ou às vezes não sabe porque a pessoa não transmite, não é? Não diz, ou realmente pode haver igrejas que dizem assim, não, opá, agora vais tu, vai lá, eu... ou seja, qual é, aquilo que eu queria que pensasse é, qual é, quando eu olho para a igreja, será que eu tenho a oportunidade, a igreja dá-me essa oportunidade se eu a manifestar, não é? Se eu a manifestar nesse sentido, mas também às vezes pode-me manifestar e às vezes nós tentamos puxar e desafiar um bocadinho as pessoas. O que é que vocês sentem neste aspecto? Nesse aspecto, eu sou uma das pessoas responsáveis, portanto eu tenho que bater nesta tecla, lamento. Muitas vezes eu desafio, e não quero que ninguém se sinta melindrado, não estou a falar para ninguém em concreto, mas eu sinto que não há, nem é questão do à vontade, é as pessoas não tomarem uma posição do eu faço. Porque assim, eu quando comecei líder de jovens, eu não tinha experiência nenhuma. A gente vai e vê no que dá. Sim, mas a tua reação perante a igreja, o que é que tu sentiste? Sentiste que a igreja, de certa maneira, tens possibilidade de servir ou... Eu tenho possibilidade de servir. Eu tento a tua reação, sim. Ou seja, tu sentiste que a igreja dá a oportunidade de poder servir. Se calhar não me dou mais a mim, porque se calhar eu também não exponho as coisas que eu gostava de fazer. Pronto. Mas isso foi o que eu falei. Porquê? Era isso que eu ia perguntar. Porque olha, não te querendo dizer, eu se estivesse no teu lugar, Márcia, com a tua idade e com o teu conhecimento, tu tens um know-how à altura do Serafim, se calhar, e que eu muitas vezes já disse à Ruth que gostava de ir para ali para a sala para aprender com a Ruth, com o Serafim e contigo, porque se calhar aprendia mais lá, não é que eu não aprenda aqui, mas sinto-me pequenina e tenho que crescer e acho que é pequenina. Ainda tenho cadeiras de barro. Já disse isso, eu já disse que vou para lá dos avós. E eu se tivesse os teus conhecimentos e a tua idade, Márcia, eu não estava aqui, eu voava. Sim, claro, Tu tens uma capacidade oportunidade. Vamos falar, cada um o que é que sente? Será que eu tenho a oportunidade de poder servir na igreja? Mas isto também tem que ser daqueles que querem também servir, porque se não há esse desejo dessa forma... Sim, eu tenho, mas eu às vezes tento espalhar um bocadinho isto de... Mas aquilo que tu estás a dizer é que tu dás a oportunidade, mas não está a existir essa situação. Mas o que eu queria focar é o que é que as pessoas sentem. Sentem que existe essa oportunidade de poderem desenvolver algum ministério e algumas coisas.
e se falam, olha, eu gostava de fazer isto, será que a igreja, de certa maneira, porque também não vamos dizer assim, olha, eu aqui gostava de fazer aquilo e outro, nós também temos que ter um cuidado de alguns filtros, que há coisas que Sim. é possível e outras coisas também não, Sim, vamos claro. dizer outras coisas. Pedro, eu acho que há algumas coisas, isto é uma coisa, é um assunto se calhar um bocadinho amigo, porque é preciso realmente que as pessoas tenham essa disponibilidade e essa vontade, mas por exemplo, a mim entristece um bocado, que quando estamos aqui na nossa reunião de oração, de estudo e de oração à quarta-feira, por exemplo, se tu não vieres, nós não temos ninguém que toque viola, toque piano, eu acho que faz falta no louvor. Nós não temos, se de repente for preciso haver alguém que substitua, nós não temos ninguém. Portanto, eu sinto que, se calhar, de alguma forma, podia haver um bocadinho mais de tentativa de desafio da Igreja. Não é que a Igreja não desafia, mas mais desafios, para que as pessoas não se acomodem tanto. A estagnação que eu falava há bocado, eu sinto um bocadinho em mim, e não quero estar a falar de ninguém, não estou a falar de ninguém em particular, falo no sentido geral, mas acho que estamos todos um bocadinho acomodados. Então, a ideia passa por muitas vezes nós nos desafiarmos. E isto porquê? Porque aqui dentro, nós estamos em casa, aqui estamos uns com os outros, estamos em família. A ideia é nós depois conseguirmos utilizar aquilo que aprendemos cá dentro, lá fora. Claro, mas E aí é que eu acho que faz a diferença, sabes? outro dos assuntos neste aspecto é assim, só para combinar um bocadinho seria bom também percebermos um pouco este conceito de igreja. Sim. Que não é da responsabilidade de algumas pessoas que têm que estudar, que têm que preparar. Sim. Cada um de nós, acho que para o seu próprio desenvolvimento, se eu quero me desenvolver espiritualmente, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, mas também tenho que pôr em prática, dando a outros. Conforme que eu disse, não é só estar a comer, eu também tenho que dar de comer a outros. E a nossa missão, a nível individual e como igreja, parte desta forma, que é podermos servir. E aquilo que realmente cada um de nós pode pensar é dizer assim, Deus, tu certamente tens um plano para mim, tu deste-me algumas capacidades e eu tenho que desenvolver estes dons e talentos na igreja, mas também no sentido fora da igreja. Nós temos que ter a capacidade de poder também enviar para fora e desafiar as pessoas neste sentido. Portanto, não devemos ter uma perspectiva aqui a nível de igreja de virmos, assistir e foi bom e vamos embora. A ideia é como é que nós nos podemos envolver. E como a Márcia estava a dizer, às vezes existe esta dificuldade, conforme que eu falei no início, nós solicitamos cada vez mais trabalhadores para a SEAR. E são poucos. E nós precisamos que realmente, depende de cada um, dizer assim, não, Deus, usa-me, olha, eu estou aqui, cheguem ao pé da liderança e dizem assim, olha, eu gostava de fazer, não sei o que é fazer, mas eu gostava de fazer alguma coisa. Deem-me um desafio, deem-me alguma coisa para eu poder fazer. Eu gostava de servir, gostava de poder servir a Deus em algumas situações. Eu lembro-me, houve não é bem jovem, já é adulto dessa forma, mas ele não sabia falar muito bem português e uma das coisas que se dedicou em que ele quis, no final das reuniões, trazer um cafezinho, umas bolachinhas e era a sua responsabilidade. Ele não sabia falar, não sabia comunicar, mas era tão bom a partir dele começar a socializar e foi o seu ministério de poder fazer isso. Durante muitos anos nós temos a situação do pequeno almoço, era a minha avó que acordava às 8 da manhã para ir ao supermercado para comprar pão e devido à sua situação ela deixou de poder fazer porque nós achamos que ela não conseguia caminhar dessa forma. Mas ela fazia-o na mesma com muito gosto e nós tivemos que dizer, olha, não pode ser. E passamos a nós, certamente, a trazer. Já houve outras pessoas que disseram, olha, na próxima semana trago eu. Temos ali escalas no sentido de pessoas ser dirigentes que nós temos desafiado as pessoas a poderem começar a fazer ministério. Temos desafiado pessoas a ficar com as crianças, temos desafiado pessoas a fazer na escala também da limpeza. Há várias formas de podermos estar no ministério. Claro, mediante os dons de cada um. Às vezes, outra, estar ali como diácono, só receber as pessoas, exatamente. de manhã. Outro assunto, e terminava aqui, também não há mais tempo também para podermos prolongar, que é, em relação à parte do louvor, e principalmente, será que eu na igreja sinto a presença de Deus? Vão perceber? Será, porque nós podemos chegar, se a gente for uma igreja católica, a gente pode sentir-se no sentido do edifício,
Não é? Mas será que eu, quando venho à igreja, será que eu sinto a presença de Deus? Sinto realmente que, através do louvor, através da música, eu realmente consigo me aproximar, preparar o meu coração para a mensagem? O que é que vocês têm sentido nessa situação? Eu acho que o louvor é a primeira coisa, ou a principal coisa de termos um bom culto, ou um culto razoável, ou nem sequer entre Mas- 100 e 200. Mas a tua experiência, o que é que É assim, tens eu sinto, mas eu acho que podia sentir mais. Ok. Acho que podia sentir mais. E uma delas é não somente ficarem o apresentador, mas ficarem o apresentador e, por exemplo, três pessoas atrás, juntamente com a dar o apoio. Acho que era Mais. fundamental. Eu tenho, Ai, no louvor. tenho sentido que, da parte de algumas pessoas têm sido desafiadas, que têm feito um esforço. Mas tem que ser mais que um esforço. Eu vou justificar. Eu vou justificar. Eu não queria falar nas pessoas. Não, eu queria falar o que é que eu sinto para louvor. com... Será que eu sinto a presença de Deus? Será que... Estou a dizer, graças a Deus, e temos que ver tudo de uma forma proativa para as coisas aproveitarmos o bom também. Porque não temos um louvor, vamos comprar a outras igrejas, não vamos fazer, não é? Há igrejas que têm um louvor espetacular e muito bom. Mas também há visto online. Mas também não temos porquê, porque não trabalhamos para isso. Não temos Porque se nós tivéssemos mas o que eu queria dizer é isto. tempo para ensaiar e tudo, se calhar tínhamos. Quando nós, por exemplo, pedimos uma opinião relativamente a coisas de Deus, nós somos muito rápidos a dar uma opinião sobre futebol, sobre outras coisas. E as coisas de Deus não podem ser comparadas. Eu disse isto neste domingo. Nós não podemos nem comparar. Nós temos de estar sempre prontos para falar das coisas de Deus, para engrandecer o nome de Deus e o reino de Deus. Quando nós estamos no louvor, o louvor que acontece não se pode dizer que é fraco, não é fraco, não se pode qualificar assim. Contudo, não há, como é que é dizer, as pessoas, o louvor é um louvor muito apático, há uma dificuldade. Não se pode chegar lá e dizer, olha, vamos cantar o X, e cantamos. Vamos cantar um número tal. Agora não podem dizer, pessoas que não têm essa capacidade. Mas quando nós nos entregamos a Deus, nós temos que ser genuínos, temos que nos libertar do nosso eu e darmos o nosso melhor para Deus nesse momento. Não é? E isso não está a ser feito. Isso não está a ser feito e começa por mim também. Podia fazer melhor, mais. Agora, eu posso falar só por mim, não posso dizer, olha, faz assim. Se vamos falar nas qualidades das pessoas e nas capacidades das pessoas, então isso é outra discussão, está bem? Sem falar na capacidade das pessoas, eu acho que às vezes andamos um bocadinho perdidos, se calhar aí nos que nós não estamos tão familiarizados, às vezes somos um bocadinho perdidos. Mas eu diria que de uma forma geral, sente-se perfeitamente bem Deus a operar através do louvor. Agora, há que ter em atenção uma coisa também, é que assim, Deus está na disposição muitas das vezes de trabalhar nas nossas vidas, mas nós também temos que ter solo pronto para ser arado, pronto para ser trabalhado, para que Deus possa operar na nossa vida. Se calhar às vezes, nem que fosse uma vez por mês, as pessoas, os jovens, por exemplo, juntarem-se e poderem até louvarem um bocado, ou seja, tentarem afinar um bocadinho mais. Portanto, tem que haver esta disponibilidade. Porque eu posso acreditar muito em Deus que pode mudar a minha vida, mas se eu ficar aqui sentado, Deus não vai fazer nada, há uma parte que me compete a mim. Não é? Ok, em relação ao louvor, tem mais... Posso uma no ponto anterior e outra neste ponto. No ponto anterior, acerca da Igreja da Liberdade aos jovens, nós, ao longo dos anos e há muito tempo, fizemos isso descaradamente, pagamos um alto preço. Deixámos os jovens fazer, e eu digo que eu assumo muito essa responsabilidade, demos de mão beijada toda a liberdade e pagámos um alto preço. Porque depois, quando foi preciso pôr entraves, que a coisa estava a tomar proporções drásticas e coube-me a mim, ainda não era do tempo do Pedro, estava cá connosco, coube-me a mim pôr entraves à evolução que as coisas estavam a levar e pagámos um alto preço por causa disso. E a partir daí eu procurei ser mais cauteloso e quando os jovens entram em cena, eu tenho que ter conhecimento da sua situação.
porque eu paguei um alto preço, sendo negligente, agindo da forma que agi, dando liberdade total. E agora, depois já há algum tempo, essa parte reconheço que não pode ser. Os jovens devem ser influenciados, devem ser atirados às feras e podem testemunhar que alguns estão a abrir as reuniões aqui porque foram atirados, foram lançados, mas com toda a cautela. Tivemos um exemplo há pouco tempo, há coisa de 2 meses ou 3 meses, o caso do Nuno, e nós temos que estar atentos a isso. Temos que estar atentos a isso. Esse é um ponto. Portanto, toda a gente tem a liberdade de agir, de trabalhar, e deve se esforçar nesse sentido, mas sob a liderança, sob a alçada da liderança. Não aéreamente, porque as coisas são feitas para honrar o nome do Deus Altíssimo. Não é para nos evidenciarmos, não é para mostrarmos que eu canto melhor do que o Tónia, ou que eu leio melhor, ou que eu tenho... Não, estamos para trabalhar diante do Deus Altíssimo. E às vezes pode haver nos jovens a tentativa de se mostrar mais do que propriamente louvar o nome de Deus. Esse foi um ponto que se passou comigo e que eu queria referenciar. Quanto ao louvor, cada um, e eu acho que tem havido negligência da parte de alguns que dirigem ali o louvor na escolha dos coros, na forma como os apresentam. Parece que não se preparam. Parece que basta abrir a coletânea e basta estar ali a dizer qual é o número que vamos cantar. Não sei, fico com essa impressão que não há esse cuidado de escolher os coros. Por exemplo, eu pessoalmente não gosto de entrar na reunião, de começar a reunião com um coro de arrebenta para lá. Para mim destabiliza-me logo. Eu gosto, e se for eu a abrir, podem crer que sou eu que faço assim. Começo com solenidade, com paixão, e depois vai subindo. Mas há irmãos que não pensam assim. Não sei se pensaram nos coros que escolheram, se foi o que veio a... Não sei. Portanto, isso é da responsabilidade de cada um. Se calhar pensar em aproveitar a Pedro passou sobre Deve ser o cuidado de cada um. Deve ser o cuidado de E cada o Pedro um. já passou a informação de como se apresentar. Mas há alguns que não têm isso, e às vezes o louvor perde, se calhar foi a negligência de quem vai dirigir. Mas o objetivo que eu queria era mais no sentido, será que realmente as pessoas sentem às vezes o louvor? Agora, há também uma outra situação em que às vezes nós não estamos também predispostos, às vezes, para louvar. Agora, nós também temos que contagiar e temos que desafiar, no sentido das pessoas poderem se abrir e criar um ambiente propício para que a pessoa realmente consiga fazer isso. Só para concluir, eu queria só fazer aqui um realce, um pouco, de certa maneira, de algum testemunho. Ou seja, eu posso dizer que estou nesta igreja há cerca de mais de 20 anos e a igreja que eu encontrei, comparado com a igreja de atualmente, vemos uma evolução e um crescimento sem dúvida nenhuma. Portanto, mesmo a nível de membros, se vocês imaginassem, por exemplo, o louvor que era há 20 anos atrás, era pegarem no hino. Olha, mas à quarta-feira às vezes acontece aqui isso, mas é o possível que se faz. Pronto, mas o que eu estou a tentar dizer é que, vocês estão a ver agora o que eu estou a dizer, eu estou a tentar fazer uma situação em que, se nós olharmos perante a história à medida que o tempo, nós estamos a ter um crescimento em vários níveis. Mesmo nas instalações, mesmo a nível de membros, mesmo a nível de maturidade. Os membros que existiam anteriormente eram realmente mesmo crianças espirituais. Está-se a ver, está-se a começar a ter maturidade espiritual. Isto está a desenvolver. Daí eu estou a tentar transmitir isto e lançar um pouco deste debate, que é: nós
perante alguns aspectos que mencionamos, podemos ser parte da solução e do crescimento. Falamos aqui em alguns e nós podemos ser desafiados a olharmos para a igreja e dizer assim, olha, está a existir aqui uma brecha e eu vou chegar lá e vou ocupar aquele lugar. Vou realmente reforçar a carreira militar aqui, de certa forma, para que a igreja melhore realmente neste aspecto. Portanto, o objetivo era debatermos, foi o desafio que me foi colocado. Penso que criei aqui algumas opiniões e é bom quando nós não é simplesmente virmos aqui falar, mas eu acho que cada um de vocês pode partilhar, porque o Espírito não fala só a alguns, acho que nos fala a todos de uma maneira geral. Portanto, eu acho que temos que dar ouvidos um bocado ao Espírito. Há coisas, claro, que temos que melhorar. Portanto, conforme falamos aqui no texto e revoltado no texto, examinai-vos a vós mesmos. Individualmente, mas também como igreja de uma forma coletiva. Mesmo se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. E então há aqui um aspecto muito principal, é que nós podemos não ter capacidades e a partir do momento que damos os passos, nós começamos a ver Deus a ajudar-nos neste aspecto. Todos nós aqui, e aqueles que têm feito alguma das coisas, quando começaram, no início eles não sabiam nada. Deus vai capacitar as pessoas à medida que nós damos passos de fé. Nós, no outro salão onde nós estávamos, num sítio realmente muito difícil, nós temos que darmos um passo de fé para virmos para aqui. E foi difícil. Porque, a nível financeiro e a nível de capacidade como igreja, para podermos encontrar este desafio, foi um passo de fé. E realmente Deus tem suprido financeiramente, graças a Deus, todas as coisas. E temos estado neste crescimento, ou seja, já houve pessoas, nós temos aqui alguns domingos que chegamos a ter realmente já houve pessoas, 2 pessoas que iam ter comigo disseram assim, opá, se calhar temos que pensar em procurar um sítio maior. Eu já pensei, Já existiu. já viste cheio mesmo. Já existiu, portanto, ou seja, a ideia aqui era trazer este debate no sentido de vermos onde podemos melhorar neste sentido, não é? Ok? Que Deus nos abençoe então. Não sei quem é.